meu nome é Alexandre Martins, você está no canal Preparador Anônimo, seja bem-vindo. O tema que a gente vai conversar aqui hoje é nada mais, nada menos do que o que está apavorando todo mundo. Tá? Eu tenho tido um monte de consultas aqui nos grupos, o pessoal anda meio preocupado, e isso despertou interesse naquelas pessoas que achavam que nós éramos os malucos do chapéu de alumínio, né? Então, vamos lá, vamos conversar sobre o fim do mundo. Vem comigo. Vamos lá, gente. Nas últimas semanas, aí, nas duas últimas 3 semanas, desde o começo do mês, para ser mais claro, a Europa, a União Europeia, tem soltado aí algumas declarações por meio de seus representantes, e aí tem colocado bastante lenha na fogueira, jogado gasolina nos medos alheios aí, e o povo, a galera de modo geral, né, que não faz parte daqueles 3% que eu coloquei lá no vídeo anterior, no vídeo de desabafo, começou a ficar meio preocupado e começou a procurar aí uma maneira de não ser estatística. Então a coisa começou a degringolar de tal forma que os governos começaram a se preocupar com isso e alertar suas populações, seus cidadãos. Então vamos dar uma olhada nisso aqui que eu montei, bem rapidinho, não tem nada aí muito longo para a gente não, vocês não gastarem muito tempo. Chegamos ao PSR, o ponto sem volta. O ponto sem retorno, o PRN, né, Point of No Return, que é uma expressão da aviação que eu acho bem legal, é aquele ponto onde a aeronave ela forçou o motor para decolar e não tem como voltar atrás. Ou ela decola ou ela decola. E também tem aquela condição de que quando você voa muito longe, né, você tem que abastecer na chegada. Então tem um ponto que você não tem mais volta. Você tem que chegar ou você não vai ter condição de retornar. Então isso aí é uma coisa interessante, que nós chegamos ao nosso ponto sem retorno como civilização, tá? Quero que vocês prestem atenção na imagem aí do lado, tá? Isso vai dar o que falar. Estamos à beira de uma nova época da humanidade, vai mudar tudo, o que vai acontecer em direção ao caos, aquela história toda, né? Estamos caminhando para o fim do mundo, o apocalipse está chegando, independente da vertente, se você é cristão, se você crê em Deus, se você não crê, se você tem sua religião ou não, todas elas têm aí um end, né? Um the end aí, e as coisas parece que estão ali meio que se concretizando dessa forma. E a gente tem a impressão literal disso, porque as coisas estão ficando tão ruins que chegam a ser surreal, né? É, ou tudo isso é uma ação de falsa bandeira, o famoso false flag, né? Cortina de fumaça para tapar os olhos dos povos, né? De nós, povo, de modo geral, e de todo mundo, diante das verdadeiras intenções dos donos do mundo. E aí? Porque você provoca o caos aqui, gera o medo ali, as pessoas começam a ficar apavoradas e tal. É igual um jogo de futebol, né? Meu time vai fazer a final, pode acabar o mundo, né? Então a gente fica nessa loucura. Tá? E os famosos vendedores de medo estão aí. Qual será a realidade que vivemos agora? Essa é uma pergunta importante que a gente tem que tentar descobrir, né? Buscando informação, dando uma olhada como é que está o mundo sem o viés do eu acho, sem o viés da minha vontade, procurando a verdade, procurando analisar situações sem emoção, com racionalidade. Vamos lá. Para começar, vamos ver os motivos que levaram as pessoas a parar diante de suas telas para assistir e reagir a essa situação. Porque você bota uma notícia dessa no jornal, o povo apavora. Lembra que eu comentei da foto lá atrás, da medusa? A maior parte das pessoas instintivamente vai olhar por seios da estátua, não para serpentes na cabeça. Isso é básico. Não só homens, também como mulheres. Por quê? Porque é a parte que chama a atenção. Sobre a medusa, nem sempre o que agrada aos olhos ou ao ego é a melhor escolha. O perigo real está em não saber escolher ou diferenciar gosto de necessidade ou certo de errado. É uma reflexão que fica para vocês aí. Vamos lá, nas notícias. Desde 2020 a gente tem ouvido falar uma outra informação, outra perdida aqui, perdida ali, tá? Mesmo no começo da pandemia a pandemia veio reforçar isso, tá? A União Europeia vem por meio de seus líderes, entidades e partidos e governos dando ali um pitaco. Com o início da guerra da Ucrânia, as tensões só pioraram.
Temos que lembrar que este conflito não é recente. A gente imagina que começou agora há pouco. Não, ele é antigo, tá? Ele teve uma pausa técnica, digamos assim, né? Uma pausa diplomática, uma tomada de fôlego ali para poder continuar. Na realidade, ele começou em fevereiro de 2014, em 20 de fevereiro de 2014. E se desenrola de forma gradativa, por ações pontuais, com a anexação da Crimeia pela Rússia, levando ao conflito atual, que iniciou em 24 de fevereiro de 2022. Tá? Aquele conflito inicial nunca terminou. Ele ficou em stand-by. E aí houve agora essa nova retomada de ações por parte da Rússia. Foi a base para diversas ações por parte dos países da Europa, dos Estados Unidos e da OTAN, com bloqueio financeiro à Ucrânia, com sanções do governo da Rússia, aliando-se e seus aliados comerciais, a China, a Coreia do Norte, e por aí vai. Isso tudo a gente já sabe na TV, todo mundo já viu isso. Enfim, já se vão aí 11 anos dessa bagunça, ou 3 anos da etapa atual, depende de como você querer enxergar. É, as consequências a essa situação são as que se fazem presentes hoje, para justificar as notícias dessa semana. Tudo que está acontecendo agora, dessas declarações de emergência, faça seu kit, se prepare para o apocalipse, vai acontecer alguma coisa, tudo é decorrente disso. Essa é a semente do caos. Tá? Toda a Europa está fazendo uma corrida armamentista gigantesca, a Alemanha está voltando para patamares aí que ela nunca teve. Tá? Só que ela está enfiada numa dívida gigantesca, impagável, junto com a Europa inteira, e estão se armando até os dentes. E o que a gente percebe nisso? Gente, é uma coisa muito louca, mas se eu preciso me recuperar, nada melhor do que uma guerra. Tá? Eu invisto, crio condições, faço isso, faço aquilo outro, né? A gente passa uma regra no que aconteceu e começa de novo. É meio louco falar isso, até meio, sabe, sem humildade, sem coração, loucura, devaneio, etc. Mas reflitam, tá? Os países que entraram em guerra, todos os seus problemas anteriores foram substituídos por uma nova realidade que melhorou o país. Então, essas questões elas são resolvidas dessa forma. Isso é história. Eu não sei se eu consigo me expressar de forma adequada, mas acredito que vocês aqui consigam entender ou tenham um maior domínio sobre essa informação. Isso é uma coisa meio histórica, tá? Que acontece, já aconteceu na história. Desde o fim de 2023, a Holanda, a Suíça, a Suécia vêm mandando comunicados para seus cidadãos para eles se prepararem, preparar suas bug-out bags, as mochilas de 72 horas, para ficar em casa sem sair e se preparar. Teve países que liberaram o acesso a armas de fogo para defesa, e a coisa dá aquela fervida e abaixa, dá a fervida e abaixa, e vem cozinhando o povo em banho morno, né? E vem lá. Em 30 de março, até hoje, né? 5, quando eu escrevi essa apresentação, 2 governos da União Europeia, vou tratar por UE aqui agora, fica mais fácil, alertam seus cidadãos para prepararem para toda e qualquer adversidade. Ou seja, eles não focam numa necessidade específica, eles não colocam lá, vai acontecer tal coisa. Eles jogam no ar e falam, ó, te avisei, se vira. Agora, eles tudam trabalhar em conjunto. Agora, a União Europeia inteira quer fazer um discurso só para normatizar essa condição. Tá? Aí tem a foto dos manuais que estão saindo pela Europa, aí é bem interessante. E aí, para acabar de jogar, né, a água no óleo fervendo, o governo da França, o senhor Emmanuel Macron, né, fez um discurso à nação dele lá, e ao mundo, né, dizendo que já que os Estados Unidos vai tirar o time de campo da OTAN, eu, como sou legal, eu vou defender todo mundo com armas nucleares. Vem em mim que eu sou legal. Né? Esse foi o resumo bem caótico do discurso dele. Quer dizer, ele está tentando fazer um discurso político, tipo, eu sou importante, né? Vote em mim. Agora, a realidade da preparação. Né? Para nós, povo, para a galera que não é política, que não sabe o que está acontecendo, que não tem um bunker de milhões e por aí vai. Os governos da Europa em geral nunca viram com bons olhos os preparadores e preppers. Eu, quando fiz a pesquisa para o meu livro que está lá na Amazon, eu conversei com o pessoal de lá. Se eu não conversasse exatamente com alguém da área prepper, a galera toda era o resto, não, isso não precisa, isso não presta, isso não existe, isso é sem necessidade, tá louco, bababá, e por aí vai. Tá? Mas agora parece que o tal do preparador é a bola da vez. Né? Até o vídeo do Davi, da AKV, falou a mesma coisa. Eu fui pesquisar e realmente é por aí.
Porém, a realidade da moda agora é ser preparador, um prepper, né? A Espanha, um exemplo, é o país que mais teve procura por bunkers. Olha que interessante, não é nem Europa, nenhum país dito assim, nossa, aquele na Inglaterra, França, Suíça e por aí vai. Se bem que a Suíça e a Suécia têm quilômetros de bunker para sua população toda, né? E por aí vai. Itália e Portugal se alinham às ideias de preparação do Comissariado da União Europeia para a prevenção de emergências diversas. Nada como o tempo para mostrar a realidade. Gente, nossa, você é teórico da conspiração. Nossa, você é profeta do caos. Nossa, você é chapéu de alumínio. Você acredita em alienígena, ET, zumbi, o escambau. Nossa, como você é trouxa. Depois, agora. Nossa, me ensina a fazer uma mochila de fuga. O que eu tenho que guardar em casa, né? Enfim. Venda de medo, realidade desesperadora ou apenas uma forma de faturar? Na real, não importa. A realidade é única. Medo gera controle. Controle gera grana, tá? A preparação é uma obrigação de todos. Essa é a realidade única e crua. Mesmo em tempos de paz, mesmo em tempo de bonança, que aliás é nesse tempo que a gente pensa nos tempos ruins e se prepara. Dentro dos inúmeros motivos que já comentamos por aqui em diversos vídeos, e vocês já viram por aí afora também, a preparação é a sua válvula de escape em caso de qualquer evento adverso que possa ocorrer decorrente de uma situação para a qual sejamos expostos. Ou seja, deu caca na vida, se você estiver preparado, você vai conseguir sair dela. Planejamento. Isso é extremamente importante. Em qualquer situação, catástrofe, desastre, invasão alienígena, apocalipse zumbi, perda de emprego, doença na família, perda de um ente querido, tudo depende de preparação e planejamento. Ah, mas eu não gosto de ficar pensando nessas coisas porque elas acontecem. Cara, elas vão acontecer independente de você querer ou não. É a vida. A necessidade de preparação para eventos diversos é uma realidade que, ao praticarmos, possibilita a capacidade de sobrevivência e recomeço para você e sua família. A preparação. Enfim, como me preparar? É fácil. O pessoal joga lá, faz essa mochila aqui. Aí vem aquela senhora lá e faz aquele vídeo ridículo, né? Mostrando aquela bolsa de ombro, né? De pequenas dimensões, tirando rádio, tirando tudo ali dentro. Nem para pegar a porcaria de uma mochila de verdade e mostrar. Né? Tem um vídeo de um menino aqui, né, colombiano, se eu não me engano, um vídeo antigo, que ele mostra a mochila dele, monta a mochila inteira, que é muito mais técnico do que aquela senhora lá. Mas se eu lembrar, eu coloco aqui o link, que é muito legal. Né? Países que têm essa cultura sobrevivencialista arraigada por já ter passado por problemas. Vamos lá. A União Europeia, por meio de sua comissária para emergências e diversidade, apresentou um vídeo muito raso sobre a pseudo bug out bag para prevenção e utilização em caso de desastre. Beleza. É ruim? Não. Que pelo menos ela mostrou alguma coisa. Só que esse pelo menos mostrou alguma coisa é aquela história, eu mostrei. Se vira, vai pesquisar, corre atrás, né? E por aí vai. Kit muito básico, porém um ponto de partida para quem nunca se preocupou com o tema, nunca se preparou, nunca deu atenção para isso e por aí vai. No vídeo, no vídeo anterior, o que a gente comentou lá atrás. Existe também um manual editado pelo governo sueco, aquele que eu mostrei lá na outra foto anterior, se não me engano é esse aqui, né? Eu tenho o PDF dele, eu coloquei no encarte aqui do vídeo, para que vocês possam baixar ele também. Só que está na língua deles, né? Aí tem que traduzir. Além das orientações da Suíça, Suécia e Noruega, que já vem mandando folhetos para casa dos seus cidadãos e por aí vai. Não se fala também em plano de fuga, planejamento de estoques, não, muito pela menos a montagem de comunidades, uma formação de grupos, etc. Por quê? Quando você fala nisso, você deixa a coisa mais séria do que ela é, né, para a visão de qualquer um que tem um pouco de senso. E outra coisa importante, quando você fala em montagem de grupos, você começa a criar aglomerados de pessoas que pensam da mesma forma, que porventura podem pensar diferente do Estado e formar milícias que lá fora não são coisas do mal, né? Tanto é que os Estados Unidos foi feito em cima de suas milícias, né? E aqui que a gente deu esse nome ridículo para criminosos, né? E na realidade a milícia é outra coisa. Se vocês tiverem curiosidade, procure lá os Minutemans, aí vocês vão entender.
Ao trazermos a realidade aqui para o Brasil, vemos que a nossa não é muito diferente. Ou seja, ninguém está nem aí com nada. Aqui a gente não tem aquela cultura do off-grid, né? De campo. A maior parte das pessoas não caçam, não pescam, não acampam, não sabe nem o que fazer, porque é todo mundo urbano. Ninguém está preocupado com isso. Todo mundo só se preocupa com a sua vida e o dia de amanhã, no seu emprego, na sua vida, etc. Se chegar à diversidade, o Estado me ajuda. Né? Nós tivemos aí chuvas torrenciais de novo no estado do Rio de Janeiro, e vocês viram a condição que teve lá. Né? Não precisa muito. Então, as nossas cidades impermeabilizadas, quem paga é o povo. Então, é uma coisa meio complicada. Nada de preparação por parte do Estado, né? Para ajudar a tirar aquilo de lá, remanejar, reassentar e por aí vai. Não, não, isso não dá voto. Aqui temos alguns indivíduos que se dispõem à preparação e à divulgação do tema, a fim de ajudar e apoiar os demais. Tá? Esse é o nosso papel, o papel de muita gente boa aqui na internet. Porém, carecemos de comunidades de preparação e de acesso a produtos e serviços relacionados e que apoiam a esta temática. Nós não temos muitas lojas, nós não temos acesso legal ao básico, comida de sobrevivência, rações de sobrevivência, tá? As que podiam ser, algumas outras lojas estão surgindo, mas não estão consolidadas e por aí vai. Nós tínhamos aqui, há muito tempo atrás, eu comprava comida da Leo Foods, liofilizada, comida muito boa. Né? Agora está saindo uma outra marca, se não me engano, a Meat, uma coisa assim, que também é interessante. Eu, nos meus equipamentos, vocês já viram, eu uso até aí na foto tá a água e a ração da Datrex, que é importada. Enfim, né? Carecemos de locais de compra aqui no Brasil, que nos força a buscar lá fora e aí a gente padece disso e fica sem. Ou a gente improvisa por aqui, né? O famoso nosso jeitinho. Agora, com a realidade da europeia se mostrando totalmente prepper, quem sabe ela inspira outros governos que apoiarem medidas similares. Eu, sinceramente, torço por isso, mas eu acho pouco provável, né? O que eu faço então? Como proceder? Procurar conhecimento. Primeiro, se instrua, se informe, treine e por aí vai. Tente dominar o tema, dominar a sua realidade, enfim, cresça no assunto, se isso te interessar, prepare-se. Montar uma boa bug-out bag, uma mochila de fuga, ter um bom plano de evasão e fuga elaborado e posto em prática de treino e utilizar atualizado com frequência, perdão. Ter uma BOL, um Bug Out Location, um local para onde você vai, ou local de apoio, fuga e evasão, tem um local fora do seu local, tipo, deu caca, para onde eu vou? Vou sair correndo igual uma barata tonta, procurando informação? Não, eu vou direto para um local específico, tá? Meu, que eu já tenho conhecimento, treinado, etc. Por aí vai. Tá? Tem que ter a minha Bug Out Vehicle, que é a minha mochila de fuga no meu veículo, no equipamento do meu carro. Né? Você não vai ter um mecânico, um borracheiro aí para trocar o carro, trocar pneu, peça e por aí vai. Né? Aí é aquela história. Não basta saber dirigir, tem que saber fazer a manutenção do carro. Né? Comece a se preparar agora. Se nada acontecer, maravilha, é o que eu desejo. Mas se acontecer, você não vira estatística. Simples assim. Aquelas pessoas que se preparam, aquelas pessoas que têm visão de segurança, visão de preparação, elas têm automaticamente 50% de chance a mais do que quem não faz nada. Então isso é uma estatística, isso é sério. Aqui tem só umas figuras ilustrativas, né? A minha primeira mochila de fuga, a minha primeira BLB é essa de cima aí. Tá? Eu ainda acho que essa configuração é bem básica, é bem legal. Essa aí é a que inspirou aquela que está no vídeo do canal, que foi comentado agora há pouco tempo, que eu vou fazer o review dela, vou fazer a atualização dela com equipamento mais avançado. São duas mochilas. Aquela mochila do fim do mundo, que eu já transformei ela numa BLB maior, mais elaborada, e a minha BLB padrão, tá? Que eu fiz os vídeos. Então eu vou conseguir esses períodos agora para frente, refazer os vídeos e apresentar as mochilas e o que eu mudei nelas. Para que elas servem e por aí vai. Tá? Aqui do lado tem o meu EDC, tá? E aí embaixo tem os equipamentos, o APH tático e o outro EDC antigo, que já não tá mais, que é mais um kit de sobrevivência mais completo que ele acaba indo dentro da mochila. Canais de preparação sem números na internet.
Tem diversos. Você pode escolher onde você quiser treinar, pesquisar, baixar livre, por aí vai. Tá? Se quiser apostila, meu livro lá no Amazon é de graça, é só ir lá e baixar. Tá? Você conhece um pouco da preparação, do que é um prepper, a história e por aí vai. Vamos lá. Não há desculpa para não se preparar de forma adequada. 2 pizzas a menos por mês já farão uma enorme diferença na sua preparação, no ponto de vista financeiro e de você aquisição de estoques e equipamentos. É uma realidade. Se você for levar em média o preço de uma pizza aí de R$ 60, sendo bem conservador, você tem R$ 120 por mês para investir em suprimentos e equipamentos. Tá? Vamos lá. Cadê aqui? Ah, tá aqui. Beleza, é aqui mesmo. O que é uma Bug Out Bag, afinal? A gente fala disso, mas não tem muito assim acesso. Isso aqui é só para começar, só um resumão bem básico, mas vocês que têm interesse, vocês vão atrás. Né? Quando vocês compartilharem, divulgarem esse vídeo, as pessoas que terão acesso a essa informação aqui vão ler isso. Opa, então tem que procurar essas informações de forma mais concisa, mais a fundo. Vamos lá. Esse termo se refere à composição de itens previamente agrupados em um conjunto específico, acomodados dentro de uma mochila, uma bolsa, né, que recebe o nome de mochila de fuga, mochila de emergência, bug outback, mochila de 72 horas e vai a gosto do cliente. Tá? Esse conjunto tem como base equipamentos que têm, por finalidade, apoiar e ajudar o sobrevivente a passar pelas 72 horas ou 3 dias, calculados como base para atendimento de emergência em segurança e na regra dos 3 minutos sem ar, 3 horas sem abrigo, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida. Não é uma regra ali engessada, é uma média humana. Tá? Que você consegue gerenciar aí suas necessidades. A relação de equipamentos, suprimentos que compõem este kit, apesar de ser padronizado na sua base, tá? É muito comum que ela seja personalizada ou adaptada para cada pessoa, para cada indivíduo. Por quê? Porque nós temos gosto, temos necessidade, temos conhecimentos específicos que eu vou agregar ali, itens a mais ou a menos, redundantes ou não, dentro daquela minha visão, que tem que ser a minha necessidade na realidade, tá? Lembrando que cada bug out bag é pessoal, cada um da família, do grupo tem que ter uma. A pessoa, meu filho não vai conseguir levar a mochila dele, divide o peso. Ele só leva o basicão ali, um ursinho de pelúcia, um brinquedo e vai andando. Tá? É assim que funciona. Assim como idosos e você que tem animais de estimação, pet, etc., tem que pensar neles também. Aqui tem uma relação de suprimentos básicos de uma bug out bag. Basicão do basicão do basicão. Pode mudar? Pode. Não gostei, posso fazer a minha? Deve. Tá? Então é bem por aí. Aqui algumas mesmas fotos, só para a gente encerrar. Tá? E eu queria deixar uma coisa bem arraigada para vocês. Um comentário pessoal meu. A preparação, ela é um esforço contínuo. Ela demanda de conhecimento, busca de informação, autoconhecimento, que você vai ter que conhecer suas necessidades e aquilo que você realmente precisa, né? Separando aquilo que você gosta, não se tornar um acumulador, tá? Que você só gasta dinheiro, só aumenta o volume da sua mochila, tá? E vai interferir o peso interfere no seu conforto, e vai chegar uma hora que você vai achar que precisa de uma carreta para levar suas coisas embora. Enfim, na realidade não é essa, tá? Então, a preparação é o exercício contínuo de autoconhecimento e busca de informações. Independente do que qualquer um fale, a União Europeia, Putin, Trump, Lula, Bolsonaro, a corja toda, pense, haja ou faça, você é um indivíduo que é responsável por você e pelos seus. Então você tem, por obrigação moral e humana, se preparar, se prevenir contra qualquer adversidade, seja ela qual for. Tá? Então, com base nisso, o que eu peço para vocês? Não usem a ideologia, a vontade, gosto, etc., na montagem das suas preparações. Usem o bom senso. Tá? O que eu gosto é o que eu preciso? O que eu preciso é o que eu gosto? Tá? Foca primeiro nas necessidades primárias, alimentação, equipamentos.
medicamento, tá? Todas aquelas condições que te dão suporte para uma emergência. Não esquece de ter dinheiro de reserva, fazer uma poupança, fazer um investimento. Ah, eu tenho criptomoeda, maravilha. Mas lembre-se, se acabar a energia, não vale nada, ela deixa de existir. Você tem que ter metais, tem que ter dinheiro em casa, tem que ter dinheiro em conta, tem que ter dinheiro em espécie. Por quê? Acabou a energia, já era. A gente viu o que aconteceu no Chile aí há umas semanas atrás, um mês, dois atrás, tá? Então a gente tem ouvido falar, sabe, aquela historinha de Cerca Lourenço, olha, vai acabar a energia, olha, vai acabar a internet, olha, vai ter uma guerra. Tá? Se nada disso acontecer, toca o bonde da vida e seja feliz. Se alguma dessas porcarias acontecer, você tem que estar preparado. Tá? Então é aquela história. Ah, eu não gosto de pensar assim. Desculpa. Né? Eu estou falando para quem quer se preparar. Eu não gosto de pensar em me defender. Arma de fogo. Eu não gosto de arma de fogo. Não é questão de gosto, é uma questão de necessidade. Sabe, os países mais desenvolvidos do mundo, você pode pesquisar lá na Suíça, tá? É um país onde ele tem uma condição financeira gigantesca, segurança enorme e liberado de arma de fogo. Tá? Aquela didática maluca de que armas matam, né? Lápis mata, machado mata, carro mata. E a gente vê mais gente morrendo no acidente de trânsito que de arma de fogo. Aí nós temos uma taxa de criminalidade e homicídios imensa e nosso país é desarmamentista. Então tem alguma coisa errada nesse processo, nessa linha de pensamento. Então, defenda-se, treine, equipe-se, procure tirar as, sabe, as vendas ideológicas que te vendem e começa a pensar, eu preciso me defender, eu preciso defender minha família. O que aconteceria eu, um cidadão comum, desarmado, legalzinho, cumpridor da lei, tal, se alguém metesse o pé na minha porta e começasse a maltratar a minha família, o que eu faço? Peço por favor? Sabe? É a mesma coisa com a sobrevivência. Eu tenho que ter suprimentos, água, comida, remédio, produto de higiene e limpeza, no mínimo, para 3 meses em casa. Ah, mas custa muito dinheiro. É por isso que a gente vai devagar. Por quê? Porque é só lembrar, gente, como vocês passaram a pandemia. Tá? Qual foram as dificuldades de vocês na pandemia? Quais as dificuldades das pessoas que estão vendo esse vídeo pela primeira vez passaram na pandemia? A pandemia foi um laboratório, tá? De autoaprendizado do comportamento humano e das suas reações. Tá? Foi algo terrível que aconteceu aí com o mundo, mas se ninguém aprendeu nada com isso, nós estamos lascados. Tá? Então, é necessário que as pessoas entendam, que as pessoas aprendam que sobrevivência e preparação não é coisa de nego de chapéu de alumínio, tá? É uma coisa séria, que apesar de muita gente achar que é bobagem, quando o bicho pega, como dizia minha mãe, quando a porca torce o rabo, né? É você por você com você. Né? Se você tiver fé, tem Deus. Se você não tiver, você tá lascado, bicho. É igual o Joãozinho, né? A prova é em dupla, professora. Se você for cristão, é você e Deus. E se não for, se vira sozinho, né? É idiota, mas é bem por aí. Então, pensa, reflete, se organiza, se prepara e sigamos. Vamos lá. Eu peço a gentileza que vocês compartilhem, que vocês curtam, divulguem o canal aí, né? Porque o YouTube está cada vez mais complicado, tá? E é difícil parar para fazer esses vídeos aqui. Agradeço a compreensão de vocês. Obrigado pela força aí. Meu nome é Alexandre Martins. Você está no canal Preparador Anônimo.